A partir deste momento, estaremos transmitindo para o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites, palestra realizada por Ana Lúcia Caetano. Boa noite, queridos ouvintes desta conceituada emissora. Queremos agora agradecer, em nome do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites, essa oportunidade que nos foi ofertada. Falamos que nossa casa está fechada. Fechada? Fisicamente, sim. Mas dizemos que nossa casa está bem aberta, com todos os departamentos, com todos os setores trabalhando na parte espiritual. E nós aqui pedimos permissão a Deus, a Jesus e ao nosso mentor Fritzschein para a reflexão da noite de hoje, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Paulo foi um missionário muito ativo. Graças a ele, a mensagem do Cristo se difundiu para além da Palestina, chegando até o centro do Império Romano. O seu apostolado se concentrava principalmente entre os judeus que viviam na diáspora, isto é, fora do território de Israel. Ele chegava nas cidades, se reunia nas sinagogas e ali anunciava a boa nova. Muitas cidades, muitas pessoas se converteram e começavam uma comunidade cristã nas cidades por onde o apóstolo passava. Mas em outros lugares, ao invés, não teve sucesso e teve que escapar para não ser morto ou em algumas vezes foi até preso. Foi na segunda viagem que ele fundou a igreja da Tessalônica, que era uma cidade da antiga Macedônia. E Paulo enviava suas cartas, as famosas epístolas paulinas, para as igrejas recém-fundadas para que não se desviassem da pureza dos ensinamentos do Cristo. Regozijai-vos. Regozijo é satisfação intensa. Regozijo é alegria. Mas aí muitos perguntam, como se pode dar graças a Deus pelas dores que sacodem nossa vida? Basta uma leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora da dor. Não podemos confiar só nas aparências. Precisamos, sim, louvar o céu que nos imprime euforia no pensamento, mas agradecer também a nuvem que nos garante a chuva mensageira do pó. E a própria natureza, a cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e lameia estradas, a sementeira reaparece. Os campos enverdecem, os troncos se enchem de folhas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Depois da tempestade vem a bonança. Essa esperança é divina. Quem nos legou essa esperança foi o próprio Cristo, que é o governador do nosso planeta. O Cristo, amados ouvintes, foi iniciador da moral mais pura e mais sublime, que é a moral evangélico-cristã, que veio para renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo jorrar dos nossos corações a caridade e o amor ao próximo, criando assim uma solidariedade comum que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores aos que a habitam hoje. É a lei do progresso a que estamos submetidos para fazer avançar a humanidade. No atual estado evolutivo que nos encontramos, temos dificuldade para entendermos por que passamos pela dor. Podemos dar um exemplo de uma mãe que leva um filhinho ao dentista. É inconcebível que uma criança de 5 anos possa compreender que aquela dor que vai passar no dentista, até para tomar só uma anestesia, é benéfico para o futuro dele. O casal também que leva o filhinho para tomar a primeira vacina do recém-nascido, né? 1 mês, 35 dias, e a mãe com os olhos lacrimejando, e o pai vira o rosto para não ver o filho sofrendo, mas levam, porque sabe que aquela dor que está sentindo ali hoje é a salvação dele. Então, melhor sofrer aqui sem revolta,
para quando nós chegarmos no plano espiritual, nós chegamos lá melhores. Porque a doença é a cura da alma. E Emmanuel nos diz que a dor é o processo e a perfeição é o fim. No próprio Evangelho, no capítulo 5, tem bem-aventurados aflitos, o bem sofrer e o mal sofrer. Sofrer, todos sofremos, o rico, o pobre, mas poucos sofremos bem. Sofrer mesmo não é negação da dor. E quando nós aceitamos a dor, ela se ameniza. No Evangelho, o capítulo 6, diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Se é bênção, não é castigo, muito menos sofrimento. Sofrimento é não aceitação da dor, pois a dor é necessária para a nossa evolução, mas o sofrimento não, ele é opcional. Regozijai-vos. Regozijo é alegria. O que é ser alegre? Ser alegre é sintonizar com as forças superiores do universo, conscientes de que Deus se manifesta através do próprio universo. Ninguém merece nossa zanga, nem nosso mau humor. Sabemos que a alegria externa não significa transformação interior, mas é apenas um de seus sinais e o começo. Precisamos ter alegria em casa, junto daqueles que convivem conosco. Em casa se encontram os principais motivos para que nossa vida seja uma grande comemoração. Às vezes estamos juntos, mas não nos conectamos. Precisamos ter alegria no trabalho. Trabalhemos com satisfação, não por obrigação. O que executarmos com alegria transformar-se-á em elemento de sustentação interior. O próprio Jesus nos instigou ao trabalho. Eu trabalho e meu Pai trabalha também. Alegria na vida, né? Quando entendemos que tudo que detemos é um grande tesouro que Deus nos emprestou para usufruirmos, dizemos detemos porque não temos nada a não ser nossa vida eterna. Familiares, bens, tudo é empréstimo. O que temos de material vai ficar por aqui quando fizermos nossa viagem, a nossa passagem para o plano espiritual. Só levaremos o que somos. O que temos fica e o que somos levamos. Feliz de quem consegue ver a Terra como uma escola, onde cada dificuldade aceita e vencida é degrau para a série superior. Tem pessoas que a Terra para elas é um hospital. Só encontram motivos para reclamações de suas dores. Para outros é uma prisão, pois não conseguem se livrar das peias, dos vícios, do consumismo exacerbado, nem de todo tipo de exagero. Alegria na religião, porque nossa religião também deve ser motivo de felicidade e prazer, tendo em vista sua capacidade de tornar consciente nossa conexão com Deus. Pois pessimismo é veneno. Regozijemos sempre. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. E para que possamos nos alegrarmos na dor, precisamos da paciência. Paciência é ciência da paz, da harmonia, do equilíbrio e do bem-estar. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Inúmeros líderes mundiais construíram suas conquistas através da paciência, da perseverança, da obstinação e do desejo de alcançar seus ideais. Gandhi proclamou a doutrina da não-violência pela paciência. Nelson Mandela, 27 anos preso, e nunca perdeu a esperança e teve paciência até ver a África do Sul livre do jugo inglês. E Jesus, que depois de trazer as mais elevadas mensagens de esclarecimento, de amor e de esperança, olhou pacientemente a turba que o colocou no madeiro da ignorância e proclamou: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, não precisamos da falta de fé, nem da impaciência.
queridos ouvintes. Por quê? Porque a impaciência nos conduz à ira, ao adoecimento, ao estresse e à depressão. Sabem o que é o ódio? O ódio é uma ira que ficou crônica no indivíduo. Às vezes nós temos ódio e não estamos sabendo. Então, quais os benefícios da paciência? Com paciência, obteremos mais leveza e mais equilíbrio interior, solucionando as dificuldades mais facilmente. Com paciência, teremos relacionamentos mais saudáveis, seremos pais melhores, filhos melhores e teremos maior poder de aceitação com relação às pessoas, às decepções e à saúde. E temos a nosso favor o recurso da prece. A prece que é o melhor remédio para pacientemente resgatarmos o equilíbrio. Pedir, nós pedimos. Agradecer, nem sempre. Por quê? Porque na prece podemos pedir, podemos agradecer e podemos louvar. Pedir, pedimos muito, agradecer nem sempre e louvar. Nós aprendemos com Emmanuel que louvar a Jesus, que louvar a Deus, louvar a Jesus é cumprir os mandamentos, atender os ensinamentos do Cristo. Isso é louvar a Jesus. Na dificuldade, respiremos fundo, pensemos socorro, Jesus, e teremos decisões melhores e maior autocontrole sobre nós mesmos. No capítulo 9 do Evangelho, nós encontramos: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Então a paciência é o primeiro ensinamento que Jesus deixou para a gente. Quem é seguidor de Cristo, devemos trabalhar em nós a paciência. Chico Xavier, nosso querido Chico, no final de sua encarnação, hospitalizado, perguntaram-lhe quem o havia visitado. E ele, com a voz sumida, respondeu: minha mãezinha, minha mãe. E o que ela lhe falou? Ela me pediu para eu ter paciência. Agora, imagine vocês, Chico com mais de 90 anos, que teve uma vida de luta, de orfandade, de resignação, de aceitação, de altruísmo. No finalzinho, que estava lá no hospital, no finalzinho da sua existência terrestre, ainda recebeu o conselho para ter mais paciência e para ter paciência. Ele ainda nos deixa esse exemplo da paciência, sem falar no exemplo de Paulo de Tarso. Estou no melhor lugar. Quando ele escreveu a carta aos Romanos, e nós fomos ler os versículos adiante, que o melhor lugar era esse, descobrimos que ele estava prisioneiro em Roma. E as prisões de Roma eram cavadas nas rochas, eram subterrâneas, para que os prisioneiros ninguém os vissem, né, ficassem lá. E imagina a idade antiga. Não tinha água corrente lá para eles, não tinha energia elétrica, não tinha nenhuma de nosso conforto que temos hoje. Aquele lugar úmido, insalubre, escuro. E Paulo disse que estava no melhor lugar, porque ao invés de reclamar, ele se alegrou com a oportunidade que ele tinha de levar com carinho e muito amor no coração a esperança dos ensinamentos de Jesus para aqueles corações embrutecidos, revoltados, que eram os companheiros que ele encontrou na prisão. Então lembremos que Paulo de Tarso, o timorato batalhador do Evangelho sob tormentas de preocupações, ainda encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: alegrai-vos sempre. Porque o grande ensinamento é obedecer à lei de Deus, amando-o e servindo ao próximo. E trouxemos também um exemplo do Evangelho. Por que ainda nós passamos pelas nossas dores? Uma psicografia de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino. O espírito Amélia Rodrigues nos fala sobre o paralítico de Cafarnaum, trazendo uma bela lição para todos nós que estagiamos nesse hospital chamado Planeta Terra. Diz ela: Natanael ben Elias foi um paralítico levado à presença de Jesus na casa de Simão Pedro em Cafarnaum. Os amigos de Natanael ben Elias, quando lá chegaram, viram que tinha uma filha que se alongava como se fosse uma enorme serpente.
Desesperados pelo medo de não serem atendidos, resolveram entrar na casa de Pedro pelo telhado. Aí arrancaram algumas folhas de palmeiras que cobriam o telhado e desceram Natanael. E Natanael é descido daquele cárcere imundo e foi visto pelo mestre. E diante dele recebe a doce ordem para que se levantasse do leito e andasse, já que seus pecados haviam sido perdoados. Hoje sabemos, através dos ensinamentos da doutrina, que a expiação daquele paralítico tinha se findado e por isso poderia sair do leito imundo em que esperava a morte. Após os atendimentos, já estava quase escurecendo, Pedro percebeu que o mestre tinha saído. E quando Pedro procurou, encontrou ele afastado da casa, sentado em uma pedra. Ao aproximar-se dele, Pedro percebeu que Jesus chorava. E Simão Pedro supôs que fosse de alegria pelos benefícios que haviam distribuído. Mas ao indagar sobre o porquê das lágrimas, o mestre responde: pois que não me compreendes tu e eles. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados e os lamentos. Desacisados, desajuizados. Pois que não me compreende tu e eles, por que não te compreendemos? Respondeu Pedro. Estamos tão felizes, mestre. Vejam a razão das lágrimas de Jesus, exemplificada na pessoa de Natanael ben Elias, o paralítico curado, há apenas algumas horas. Com alegria infantil, ele comemora os acontecimentos entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Assim também, outros que recobraram o ânimo, a visão, a saúde, ou recuperaram a voz, ou voltaram a andar, entre exclamação de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarregando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Enquanto Natanael ben Elias purgava na cama estreita e imunda, vitimado pela paralisia, ele orava, pensava em Deus e acreditava em Jesus. Assim que restabeleceu a saúde, retornou rapidamente para perdê-la novamente, ao velho e trágico caminho dos vícios, em companhia de homens embriagados e mulheres infelizes, e acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis, na advertência de Jesus, nas palavras de Amélia Rodrigues. Assim, meus queridos irmãos, podemos entender que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser pela bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai. Precisamos vigiar mais, orar mais, para não cairmos em tentação novamente. Estamos todos em casa no momento, na quarentena. Que faríamos quando sairmos da quarentena? Vamos agradecer a Deus o dom da vida, a saúde que muitos não tiveram? Ou vamos retornar às nossas preocupações fúteis? Ou vamos aproveitar para fazer todo o bem que tiver ao nosso alcance? Sabem por quê? Emmanuel nos diz que aproveitar a vida para o cristão é fazer todo o bem do mundo que estiver a seu alcance. Todo o bem ao próximo. Porque André Luiz também já nos disse que o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Por isso, atendamos ao ultimorato do Evangelho. Embora estejamos passando por esses momentos difíceis, regozijemos, pois temos muito que agradecer e muito para nos alegrarmos. Estamos na melhor experiência encarnatória, na melhor família, na melhor cidade e no melhor país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tenhamos todos, meus queridos ouvintes e queridos irmãos, uma boa noite e um sereno e feliz amanhecer. Fiquemos todos com o amor de Deus a nos proteger. E uma boa noite. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites.